Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, 30 de setembro. Estamos terminando o mês da Santa Bíblia. Hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo, aquele que traduziu a Sagrada Escritura para o latim, a pedido do Papa Dámaso, entre o século IV e o século V. Estamos aí, nesse tempo, encerrando, então, esse mês da Bíblia, como disse. Fica no nosso coração a certeza de que precisamos moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. O Senhor nos chama a ser sinal da sua presença, nos chama ao seu seguimento. Vamos então ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Diz assim: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus, então, está a caminho de Jerusalém, a caminho para entregar-se à morte na cruz. Está nesse caminho. E nesse caminho ele vai passando as informações, buscando as pessoas, santificando as pessoas, encaminhando as pessoas para o reino de Deus. E muitas pessoas vão neste segmento, acompanhando Jesus. Esse texto do Evangelho é interessante, chama a nossa atenção, porque alguém vai atrás de Jesus, no caminhar mesmo, né, passo a passo com ele, vê aquela multidão, se entusiasma com a palavra de Jesus, com aquilo que ele fazia, e se oferece, se dispõe a seguir Jesus. Talvez, né, a impressão que a gente tem que no coração dele, talvez seria aquela pessoa que quisesse aproveitar a popularidade de Jesus, quem sabe para conseguir algum resultado para si próprio, né? Talvez. Porque o que Jesus fala com ele? Porque Jesus conhece o coração, naturalmente. Ele deve ter percebido que naquela intenção colocada por aquela pessoa que se dispôs, estava um coração não com sentido de buscar a espiritualidade que Jesus veio trazer, mas aproveitando a popularidade dele para lucrar-se. Não sei se vocês concordam com o meu pensamento nesse sentido, mas dá para a gente intuir essa situação. Por quê? Porque Jesus coloca para ele: olha, se a sua intenção for aproveitar-se dessa situação, saiba que o Filho do Homem não tem um lugar para descansar a cabeça. As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seu ninho, mas eu não tenho um lugar fixo para ficar. Então, para dizer para nós o seguinte: o seguimento de Jesus exige
um desprendimento, e é caminhando, caminhando, trazendo para os nossos dias, né, podemos dizer assim, porque ele caminhava com Jesus, passo a passo, naquele tempo. Para nós hoje, o que seria esse caminhar com Jesus? Quando é que começa mesmo, devidamente, né, finalmente, né, ou inicialmente, a nossa caminhada com Jesus? Justamente no nosso batismo. Na nossa família, nós aprendemos quem é Jesus. No nosso batismo, nós somos convidados por Jesus a fazer parte deste caminhar com Ele. E a nossa família é a estrutura que a gente chama de igreja doméstica, né? Que nos ensina a ser a favor do reino de Deus. E a gente vai treinando esse caminho, nossas famílias vão nos ensinando os preceitos de Deus, e é preciso que tenham foco em Jesus Cristo. Para seguir Jesus, existe muitas exigências. Seguimento de Jesus não é uma coisa assim fácil de se fazer, podemos dizer assim. E é por isso que nós precisamos cuidar bem das nossas famílias, para que o foco principal seja o seguimento de Jesus, seja a vida espiritual. Se nós criarmos nossos filhos focado nas riquezas materiais, nos bens materiais unicamente, nós vamos perder o caminho de Jesus. E aí é que aparece aquela situação. Ah, Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu sepultar meu pai, deixa eu despedir da minha mãe. Por que Jesus faz essa colocação? Para mostrar a prioridade que precisa ter no seguimento de Jesus. Tudo é preciso ficar no segundo plano. O seguimento de Jesus dentro daquilo que ele chama a todos nós a viver, naquilo que dá o seu estado de vida atual, dentro também do ofício que você abraçou como profissão, para poder sustentar-se e sua família, dentro do sacramento que você recebeu para edificar uma família, no caso dos casados, no sacramento do matrimônio, nós temos mesmo essa obrigação de mostrar para nossos filhos a prioridade do seguimento de Jesus, para que eles aprendam a seguir o Senhor como prioridade. Não tem desculpa nenhuma que faz a gente voltar atrás a partir do abraçar o caminho do Senhor. E isso aí a gente sabe que é o caminho de conversão, e ela é constante. A conversão ela vai acontecendo na nossa vida durante o nosso caminhar neste mundo, priorizando a palavra de Deus, priorizando os ensinamentos de Jesus no nosso relacionamento com a família, com a sociedade, com a igreja, né? Nos santificando através dos sacramentos, priorizar o Senhor, não ficar, eu vou seguir Jesus, mas é do meu jeito, né? Se puder ser do meu jeito, eu vou seguir. Se for do jeito que ele quer, não. Aí, a exigência dele é muito pesada para mim. Hoje em dia, essas coisas que no passado, né, tinha muita exigência, muita cobrança, negócio de ventre cristão, catequese, essas coisas todas. Naquela metodologia lá antiga, eu não vou seguir, não. Mas não mudou nada. Continua do mesmo jeito. As exigências são as mesmas, né? Para o seguimento de Jesus, nós temos que fazer essa escolha como prioridade, né? Tem certas coisas que o cristão tem que saber que, para o seguimento de Jesus, aquilo não serve. A sua vivência na família tem muita coisa que você não pode fazer. Na sua vivência do trabalho, como jovem, como pai de família, até como idoso. Você sabe que o caminhar com Jesus exige de nós posturas que muitas vezes contraria todas as outras coisas. A gente segue Jesus, tem já o mestre que nos ensina como viver, como fazer, como realizar a nossa vida, e a gente encontra verdadeiramente a felicidade. Depois que você descobre o caminho do Senhor, você decide seguir o Senhor, o resto das coisas fica em segundo plano. Como ele disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos.
Se você colocou a mão no arado e olhou para trás, não é digno do reino de Deus. Então, a firmeza da nossa proposta no seguimento de Jesus, no estado de vida que nós abraçamos nesse mundo. Então, pedir a força de Deus, pedir a graça de Deus, não sair dessa graça, para a gente encontrar sentido na nossa vida, e encontra verdadeiramente, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor nos acompanha, fortalecendo a nossa vida, nos instruindo com a sua palavra, e a gente vai fazendo a medida das coisas, priorizando aquilo que é do Senhor, ensinando para os nossos filhos, para os nossos jovens, através da nossa postura, eles vão aprendendo que o mais importante é viver como Jesus viveu, procurar fazer as coisas do jeito que é do agrado de Deus. Isso é o mais importante para a nossa vida. Então, o mês de setembro nos ensinou com a palavra de Deus, fez nos aproximar mais dele, fechando assim o mês, nessa quarta-feira. Amanhã teremos, né, a festa de Santa Teresinha, começa o mês de outubro, né, o mês do Rosário. Então, a gente tem na oração essa força para a gente continuar como se o setembro continuasse, buscando sempre a palavra de Deus como prioridade e aprendendo o segmento de Jesus, priorizando aquilo que é do agrado dele, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que as pessoas que estão ao nosso lado, que também vivem o caminho de Jesus, que caminha com ele, vai nos ensinando com as suas posturas, com as suas fidelidades, com seu carinho, com sua atenção, partilhando a vida como irmãos uns dos outros. E a vida de oração vai nos ajudando assim a conseguir abraçar essa prioridade. Que Deus nos ajude para que, pautando a nossa vida na palavra de Deus, auxiliado, mantidos pela sua graça através dos sacramentos, participação na vida cotidiana, na vida familiar, na igreja, nos movimentos, nas pastorais, vamos assim nos dispondo nessa missão de evangelizar no segmento de Jesus, sendo sinal da sua presença, sendo luz para aqueles que conosco convivem, baseado naquilo que Jesus espera de nós, dentro da vocação que nós assumimos. Seguir Jesus, pôr a mão no arado, não olhar para trás, assim que ele esteja sempre do nosso lado, nos fortalecendo, para que isso seja verdadeiramente uma realidade na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.